Bom, pessoal, agora a contagem regressiva começou, né? Não tem mais essa questão de jogos do Brasileiro até a final, né? Teve esse jogo hoje, que por sinal, vamos ser sinceros, foi uma derrota injusta. O time jogou bem, o time reserva, aliás, time reserva mesclado com sub-20, jogou bem, não merecia essa derrota, assim como no jogo do Atlético também não merecia, né? Mas enfim, esse comentário é só para constar, para não dizer que não falei nada sobre esses últimos dois jogos. Aliás, eu queria não falar, né? Porque era esperado um insucesso, ou um insucesso, nesses dois jogos, dos quais certamente, corretamente, teríamos sim que jogar com o time reserva, né? Tem muita gente, eu vi algumas pessoas aí defendendo que não, tem que botar o time para jogar. Gente, pelo amor de Deus, faltando uma semana, agora no momento 4 dias para a final da Libertadores, ninguém tem cabeça para ficar jogando brasileiro, né? Enfim, foram 2 jogos que perdemos e, na minha visão, na minha opinião, perdemos injustamente, diante das circunstâncias. Mas vamos para o que interessa. 4 dias apenas. Ou ainda faltam 4 dias. Esse 4 de novembro parece uma eternidade para chegar. Mas está chegando. A grande discussão é: qual será o time titular? Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo. Eu iria fazer esse vídeo até antes, mas eu queria estar aqui vendo mais opiniões, tanto da mídia, quanto dos canais. Enfim, eu queria ver o posicionamento do maior número possível de opiniões nos mais variados contextos. E não resta dúvida que teremos 2 situações e que não vai fugir disso. O 4-2-4, que aliás a mídia tradicional, de uma maneira geral, anda defendendo, né? Com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Ganso, John Arias, Cano, John Kennedy, Keno. Assim, basicamente eu vi a mídia tradicional defendendo essa escalação. Já os canais mais específicos que cobram o Fluminense, eu vi a maior parte das pessoas defendendo o 4-3-3. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marcelo, André, Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Cano. E fica aquela questão, né? Fica aquela questão. Quem está certo?
eu acho não, eu praticamente tenho certeza que não foge disso. A única observação que eu tenho que fazer sobre esse 4-3-3 é que eu esperava, aliás, nós esperávamos o Alexander ali titular e não o Martinelli. Embora o Martinelli nos últimos jogos aí tem jogado bem e tem merecido essa vaga. Porém, o Alexander, desde que voltou da lesão, não está bem. Né? Nós estamos percebendo nos jogos que ele não voltou ainda, claro que voltará, a ser aquele Alexander, né? Titular absoluto, indiscutível, e que em algum momento tínhamos total certeza de que a queda de rendimento do Fluminense era pela ausência do Alexander. Talvez seja, mas daquele Alexander antes da lesão. Esse Alexander que retornou agora não está mantendo aquele nível. Então, para se jogar no 4-3-3, o que é justo atualmente é a entrada ali do Martinelli. O 4-2-4, como eu disse, a mídia tradicional está defendendo de uma maneira geral. E os canais que cobrem Fluminense, que né, são mais específicos, estão com o pé atrás com esse 4-2-4. Temos que concordar que existe uma dúvida aí, inclusive em mim. Eu não sei até o momento, pode ser que eu ainda tenho pensado muito sobre isso, mas até o momento eu não tenho nada cravado na minha cabeça qual será a melhor opção desses dois esquemas. O que eu posso dizer é o seguinte: os maiores sucessos que tivemos de classificação na Libertadores, principalmente nas quartas de final e na semifinal, foi com esse 4-2-4. Os comentaristas aí tradicionais, eles levantaram uma questão que eu não vou dizer que concordo, mas é um caso a se pensar. Se o Diniz escala o time mais tradicional, no 4-3-3, né? Não vou repetir aqui a escalação, mas o que eu já falei, com 3 no meio campo e 3 no ataque, e o Fluminense não consiga a vitória, não gosto nem de pensar nisso. Mas aqui a gente está fazendo uma análise, assim, né? Um pensamento, um prognóstico daquilo que poderá acontecer na decisão. E a opinião desses comentaristas é: se o Fluminense não entrar no 4-2-4, o qual fez tanto sucesso, e não conseguir o título, o Diniz vai sofrer críticas, né? Ah, por que não jogou com aquele ataque poderoso que acabou nos dando classificações e classificações históricas? E a opinião deles ele vai ser bastante cobrado por isso. E ao mesmo tempo, aí já é a opinião de outras pessoas, de outros canais. Se entra com 4-2-4 e o time, por acaso, sofra gols e não consiga suportar a pressão de uma decisão e tiver algum insucesso, pelo menos de início, tomar gols, como a gente andou tomando aí em outros jogos, também
haverão críticas, né? Ah, mas botou o time muito aberto, só com o André e Ganso no meio campo, e aí foi isso que aconteceu, por isso que perdemos. Gente, a situação é, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Isso eu estou dizendo em termos de escalação. Eu acho que nesse momento tem que haver a confiança do técnico e dos jogadores por aquilo que eles julguem o melhor para essa decisão. E que a responsabilidade seja deles. E é o que eu falei. Eu não tenho uma opinião totalmente formada ainda, né? Eu não vou dizer que eu cravo a minha opinião ainda, mas tenho uma certa inclinação para o tal 4-2-4 sim. Embora eu veja muita gente aí criticando, muita gente achando que é muito arriscado, mas eu penso que é um jogo só, no Maracanã. Temos condições de variações durante o jogo, né? Caso esteja claro que o time está muito exposto nesse sentido. E como eu disse, não tenho aquela opinião formada. Por quê? Por outro lado, eu também penso que o 4-4-3, deixando o John Kennedy como opção, né? Porque esse jogo poderá ter inclusive 120 minutos para entrar depois, no decorrer do jogo, já pegando o time do Boca Juniors desgastado, e ele entrar com aquele ímpeto, com aquela velocidade, e com a categoria, e com o momento que ele vive, pode ser decisivo. Enfim, não vou me alongar muito, até porque não tem, assim, muito o que está se pensando, né? Tem gente aí até falando e já entrar com o Marcelo no meio campo, Diogo Barbosa na lateral, Marcelo, no caso, no lugar do Ganso. Mas isso pode ser feito durante o jogo, né? Se o Ganso não estiver bem, porque eu acredito que ele vai entrar jogando. O Diniz tem muita confiança nele, e eu não acredito que ele vai ficar de fora. E sim, durante o jogo, né, se o rendimento dele estiver abaixo, como tem sido aí ultimamente, que se coloque o Diogo Barbosa lá na lateral e bote o Marcelo para o meio campo, até porque em vários jogos, quando isso aconteceu, o time melhorou muito, inclusive foi buscar resultados, né? E vejo muita gente também falar, isso não pode acontecer de cara, o time nunca jogou assim. Não, gente, calma aí, nunca jogou assim de início, né? Mas já jogou assim durante o jogo e deu certo. Ou seja, vamos manter a calma, vamos manter a confiança. O que importa é, se temos dúvidas, é porque temos elenco. Se temos dúvidas, é porque temos opções. E que essas opções, de cara ou no decorrer do jogo, possam nos colocar em uma condição favorável, né, de ganharmos esse jogo, conquistarmos esse tão sonhado título da Libertadores, e que possamos estar felizes com essa glória eterna que está tão próxima e que, em minha opinião, em relação ao Boca Juniors, por aquilo que ele fez e não fez para chegar até essa final, somos sim merecedores. Então é isso, vamos aqui conversando até sábado,
vamos ver o que acontece, vamos ver o que as notícias, né? Embora saibamos que vai ficar tudo muito escondido, né? E com razão, mas algumas pistas devem aparecer por aí. Enfim, 4 dias de noites bem dormidas ou mal dormidas, ansiedade com certeza, mas o que importa é que estamos confiantes, temos time, temos torcida para buscarmos essa taça. É isso aí. Vitória Fluminense, saudações tricolores, e que sábado, dia 4 de novembro, chegue muito rápido, até porque falta pouco. É isso aí. Deus nos abençoe.